E aí, beleza? Você tá bem? Espero que sim, espero que você esteja se sentindo maravilhosamente bem, meu consagrado. Eu também estou bem, pelo menos por hora, né? Porque você sabe, é aquela velha história de sempre. Essa história aí. Eu sou Sônia Santos, seja muito bem-vindo ao The Booktuber fracassado. Euzinho, pobre curumim, rico, franzino e risonho. Sou milionário do sonho. Hoje vou falar um pouco sobre Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Final de 2020, pandemia rolando a solto. Geral falando desse livro aqui. Eu também já falei desse livro aqui. O que tem a ver pandemia com esse livro aqui? Nada. Geral tá falando desse livro. Eu também já falei. Só que você não viu. Sabe por que você não viu? Porque eu sou um booktuber fracassado. Nascido no Brooklyn, Nova York, Daniel Keyes foi graduado e mestre pela Brooklyn College. Ele publicou 8 livros e adivinha qual foi o seu maior sucesso? Adivinha? Não. Duvido tu acertar essa parada. Eu duvido, meu querido, eu duvido. Eu duvido tu acertar qual é. Exatamente, Flores para Algernon foi o seu maior sucesso. Ele vendeu exatas mais de... Exatas não, né? Se foram exatas e mais, então não foram exatas. Ele vendeu mais de 5 milhões de exemplares, mano. 5 fucking milhões de livros. É muita coisa, tá ligado? Ele trabalhou como comerciante marinho, professor de ensino médio, professor universitário pela Universidade de Ohio, onde foi condecorado com o título de professor emérito em 2000. Ele ganhou os prêmios Hugo e Nebula pelo seu trabalho como escritor. Em 2000 ele foi escolhido como autor emérito pela Science Fiction, escritores de ficção científica e fantasia da América. Ele morreu em 2014. Trágico. Vou falar um pouco sobre Flores para Algernon e vou tentar ser o mais breve possível. Não porque isso aqui não mereça o meu tempo, muito pelo contrário. Só que esse livro aqui é um daqueles que você tem que ler e absorver o máximo possível da história. Tipo, eu quero que tu leia e tenha suas próprias emoções, tá ligado? Tipo, não é como a primeira resenha do canal, onde eu falo praticamente onde eu conto toda a história do livro e ninguém vai me crucificar por isso, tá ligado? Esse aqui já não dá pra fazer isso. Então eu vou falar um pouquinho e aí eu espero que você leia e se emocione tanto quanto eu me emocionei. Eu quero que você leia e tire suas próprias conclusões, tá ligado? Eu não quero, tipo, estragar a sua leitura de alguma forma. Longe de mim, meu, fazer isso. Longe de mim. Flores para Algernon tem uma história que vai mexer muito contigo, mano. Quando eu li isso aqui, eu me emocionei demais e eu pensei, acho que tem alguma coisa de errada comigo. Aí eu fui ver a resenha de alguns booktubers que eu acompanho e, tipo, geral chorando pacas, tá ligado? Aí eu pensei, tá legal. Não tem nada de errado comigo. Não que chorar seja algo errado, chorar lendo um livro, muito pelo contrário, chorar lendo um livro, cara, pra alguém conseguir fazer uma pessoa chorar lendo uma história, é porque o cara é muito bom, mano. Eu piro quando isso acontece. Quando um livro consegue me emocionar, ou eu vejo um nego chorando porque leu. É que tem aquela galera que chora à toa também, né? Não pode tomar um socão na cara que já chora. Brincadeira, adiante. Essa foi uma das minhas melhores leituras do ano. Eu li logo no comecinho do ano. E, mano, eu chorei lendo essa parada aqui, tá ligado? Tipo, não vou mentir, não. Eu chorei. Talvez porque eu pensei, né? Talvez seja porque eu já tô muitos anos sem chorar e tipo, deve ter sido isso. E não, mano, realmente eu fui ver a galera tava tipo tendo as mesmas emoções que eu, tá ligado? Isso me mudou muito como pessoa, a história que a gente acompanha aqui, porque eu conheci uma pessoa que ela sofria de umas paradas próximas aqui do que o Charlie sofre e eu era idiotão. Eu dava risada, eu não sei porque eu achava aquilo engraçado, algumas situações que essa pessoa se metia. E, enfim, mano, só depois de adulto, depois de ler isso aqui, que você toma esse socão na cara e chora. Aqui você vai acompanhar a história do Charlie Gordon, um homem que nasceu com deficiência intelectual grave. Ele vai ser o primeiro humano a passar por um procedimento de uma cirurgia revolucionária que promete aumentar o QI do paciente. Beleza, ele passa pelo procedimento e tudo dá certo, ele acaba se tornando mais inteligente até mesmo que os próprios médicos que fizeram esse tal procedimento nele. Você vai acompanhar a história através de um diário, através do seu relatório de progresso, onde ele conta como foi o dia dele, ele conta como ele está se sentindo após a cirurgia e tal. Sim, ele fica super inteligente, porém ele não consegue perceber essas mudanças. Quem consegue notar essas pequenas mudanças são as pessoas mais próximas dele, né? Pequenas mudanças porque vai ocorrendo de acordo com a história, né? Não vem tudo de uma vez, vem aos pouquinhos. É muito louco porque ele não consegue notar isso e ele fica muito frustrado no início, tá ligado? Tipo, porque tudo que ele queria, tudo que ele anseia aqui, o que ele almeja é ficar inteligente, nem que seja só um pouquinho, para fazer coisas simples, para poder escrever o próprio nome sem errar, poder escrever algumas coisas e mostrar para as pessoas que ele consegue, tá ligado? Aprender a escrever, aprender a ler.
E, tipo, mano, é uma parada muito simples, mas que ele almeja demais. Quando você começar a ler os relatórios de progresso dele, você vai encontrar muitos erros de concordância, erros de pontuação, até algumas palavras escritas de forma errada, tá ligado? E ao decorrer da história, você vai vendo que isso começa a mudar e ele começa a escrever de forma muito correta, super correta, com palavras até difíceis de se pronunciar, difíceis de escrever e tal. Tipo, essa foi uma puta sacada do autor que só fez crescer o personagem, tá ligado? É muito interessante esse lance de você acompanhar a evolução dele como pessoa e a evolução dele nessa transição de um cara retardado, termo que é usado aqui, já vou logo avisando, até um cara com o QI super elevado, tá ligado? Um cara gênio. Chega um momento em que ele fica muito inteligente e começa a se questionar qual o seu propósito, qual o motivo da sua existência na Terra e por que tais coisas são como são. Nesse momento ele começa a ter algumas lembranças de sua infância e de sua adolescência e começa a lembrar de como as pessoas tratavam ele naquela época, né? Tratavam ele, por que eles tratavam ele daquela maneira de antes? Tipo, quando ele era retardado, termo que é usado aqui, já vou logo avisando, porque o YouTube tem um problema com esse negócio. Eu não ganho nada na verdade ainda, então tá, não. Ai meu Deus do céu, viu, mano? O Charlie ele tinha um emprego onde ele fazia a limpeza do estabelecimento e às vezes ele fazia algumas entregas no bairro ali, algumas ruas bem próximas da padaria. Lá ele convivia com algumas pessoas que ele considerava demais e que ele achava que eram amigos dele, né? Essas pessoas viviam rindo, viviam fazendo piadinha, brincando pra lá e pra cá, Charlie, Charlie, Charlie. E tipo, quando ele fica inteligente, ele começa a perceber que as pessoas elas não estavam rindo com ele, brincando e tal. Elas estavam rindo dele, tipo, judiando dele, tá ligado? Cometendo bullying com ele, né? Digamos assim, na linguagem moderna. Então essas pessoas, não só isso, né? Vários abusos e tal. Batiam nele, faziam umas paradas que acontecem que você fica, tipo, agoniado, mano, de saber, tá ligado? E é tenso, tem umas partezinhas aqui que é tenso, mano. Dá dó, dá pena, mas eu não sei se é correto falar isso. Enfim, olha eu batendo a bad. Quanto mais ele fica inteligente, mais ele percebe que o mundo não é tão bom quanto ele achou que fosse. E as pessoas, principalmente as pessoas que vivem ao redor dele, também não são pessoas boas, tá ligado? E principalmente elas, né? As pessoas mais próximas foram as pessoas que mais judiaram do Charlie. Você também vai acompanhar todos os testes que foram feitos por ele antes e depois da cirurgia e também vai conhecer o nosso outro protagonista da história aí também, pô. O Algernon. Que tipo de nome é Algernon? Algernon é esse ratinho aqui. Tá vendo aí o ratinho? Algernon é esse rato de laboratório que também passou pelo mesmo procedimento que o nosso amigo Charlie. O lance deles ter passado pelo mesmo procedimento que o Charlie e o lance deles passarem muito tempo junto fazendo testes de labirinto, testes de quebra-cabeça e o Charlie sempre perdendo, porque o ratinho tinha passado por esse procedimento bem antes, então ele meio que já estava desenrolando melhor. E acho que esse lance fez os dois se tornarem muito amigos, tá ligado? Eles são melhores amigos aqui. E em determinado momento acontece uma situação muito importante assim no livro. E o Charlie faz uma parada que se fala, meu Deus do céu. É muito louco você acompanhar os testes, porque você vê o ratinho dando um banho no Charlie. O rato, ele é muito ágil, ele consegue desvendar os quebra-cabeça muito rápido, ele consegue achar a saída do labirinto mais rápido ainda, entre outros testes que, tipo, além de ser rápido, ele é preciso. O Charlie, ele não consegue desenrolar nada e ele fica nervoso em vários momentos aqui da história. Ele fica nervoso porque ele não consegue fazer tal coisa e quando consegue leva muito tempo. Tipo, ele começa a admirar o rato, mano. Ele fala, ele acha o rato muito inteligente, tipo, ele queria ser um pouquinho inteligente pra ser até melhor que o rato, ou ser tipo, ou ter uma inteligência próxima do rato, mano. Ele fica se comparando, é um bagulho muito louco. A cada momento que ele vai ficando mais inteligente, ele começa a se frustrar mais ainda. Ele se frustra por conta das mentiras, das falsas amizades, amizades que ele achou que eram reais, né? E ele começa a se questionar sobre várias coisas, tá ligado? Da vida. Isso começa a deixar ele muito frustrado e ele começa a achar que o mundo é uma mentira. Os próprios médicos que fizeram a cirurgia dele não são tão inteligentes quanto ele achou que fosse. A partir desse momento, o Charlie se torna um cuzão super arrogante. Agora ele sabe sobre tudo e todos, ele sabe vários idiomas, e em vários momentos do livro ele questiona os médicos, questiona alguns cientistas. Ah, mas como assim você só fala 2 idiomas? Você não sabe falar russo?
Nada de mandarim? Como assim você não sabe nada sobre isso? E aí ele se torna um puta babaca com um ego do tamanho de um balão. A real é que o Charlie vivia em um mundo particular, que apesar de limitado e triste aos nossos olhos, para ele era muito bom, pois ele era inocente demais para ver o lado ruim das coisas. O Charlie ele se tornou muito inteligente, porém ele não teve tempo suficiente para construir uma inteligência emocional, saca? Algo que a gente constrói ao longo da vida. Pra ele não rolou dessa forma, saca? É tipo como se a história dele tivesse um início e um fim. Tipo, é como se não tivesse meio. E quando esse meio ele aparece na história, acaba sendo algo tão grande que nem o cara mais inteligente do mundo consegue suportar. E é aí que a história te pega, porque tu fica, mano, o cara almejava tanto isso e agora que ele conseguiu, ele não consegue suportar a realidade que ele está vivendo agora, porque é algo muito, muito além e é algo muito pesado para uma pessoa que basicamente não teve história. Ela vivia em um mundinho que era um mundo particular dele, que ele achava que era real e tudo ali era muito feliz. De certa forma era real, era a realidade dele, mas que era limitado, era triste para nós, aos nossos olhos, mas para ele, eu não sei mais o que eu tô falando, me perdi. Desculpa. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis passar. Eu acho que eu mandei bem nessa daqui, mas eu acho que eu já falei demais e se eu continuar falando eu vou estragar a experiência de vocês. Leiam Flores para Algernon porque é muito bom, vale muito a pena e você não vai perder nada. No mais, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui. Pode ser paçoquinha, pode ser comentário relacionado ao livro, claro, ou a resenha, importante também. Paçoquinha é bom pra caramba também. Muito obrigado pela sua presença, você é muito bem-vindo aqui, ao menos que você seja um noia. Noia não são bem-vindos, noias não são bem-vindos aqui no The Booktuber Fracassado. Muito menos lá no Sonizeira, lá eu vou xingar vocês, noia. Muito obrigado vocês inscritos que estão acompanhando aqui e lá no Instagram. Tamo juntão, é nóis!